Dançando com o Caos é um espaço para conversas que mergulham nas nuances, mistérios e oportunidades que uma travessia pode manifestar nas nossas vidas. Através do encontro de diversos conhecimentos e vivências, buscamos tecer juntos formas sábias e criativas de lidar de maneira saudável com as crises, transições e mudanças, que fazem parte da jornada que é viver. Eu sou Juliana Bley e serei sua anfitriã nessa viagem. Vento ventou, ventei, remo, remou, remei. A boca fica seca, o diafragma pausa, as mãos suam e os pés parecem perder o contato com o chão. Quando entramos num avião rumo a uma nova fase sonhada há muito tempo, quando uma notícia pesada nos impacta, quando uma pessoa importante sai por aquela porta e a gente não sabe se ela vai voltar, quando a resposta para aquele processo seletivo que chega é um sonoro sim. Minha gente, botar o nosso barquinho na água e sair remando rumo ao desconhecido sempre nos impacta. Não importa se as cenas da travessia são desejadas ou inesperadas. E as cenas e possibilidades futuras entram em ebulição de um jeito tão frenético que a gente quase esquece que o corpo está junto nessa. Não é só o pensamento e tudo ao redor que se modifica numa travessia. O nosso corpo muda com a mudança. E o corpo também atravessa. Muito sobre isso no nosso papo de hoje. A gente reage fisicamente, a gente faz sintomas, a gente colapsa, mas a gente também regenera. Porque a vida tem essa mania de querer sempre seguir em frente. O Stanley Kahneman, autor da psicologia corporal, ele diz o seguinte: o corpo é mais plástico, móvel, reorganizável do que acreditamos que ele é. Ele é capaz de se regenerar, de se remodelar e de crescer. O corpo fala a linguagem da mudança e pode aprender a se reorganizar para o prazer e para a sobrevivência, porque afinal de contas, travessia não é só sobre dor e sofrimento, mas é só sobre um lugar onde a gente quer chegar, que é um lugar de uma vida melhor do que essa que a gente viveu até aqui, né? É sobre isso que eu converso com a minha convidada de hoje, Gabriela Mazzi, a fisioterapeuta mais psicóloga que eu conheço. Há 20 anos ela cuida do nosso emocional através do corpo, literalmente, porque ela já cuidou de mim inúmeras vezes. Suas mãozinhas sensíveis e competentes são capazes de apoiar o corpo a se autorregular emocionalmente, a regenerar traumas, reativar o fluxo da vida que pulsa dentro de nós. Gabriela atua como terapeuta corporal e facilitadora de práticas de autogovernança e autocuidado também nas empresas. E além disso, ela é minha barqueira convidada na jornada da gestão da travessia, nossa jornada online. É minha amiga de samba, forró e muitos abraços de longuíssima data. Bem-vinda, Gabriela. O corpinho tá pulsando aqui de ter você por aqui. Nossa Senhora, que alegria! Estou muito, muito, muito feliz e grata em cada célula, assim, ó, nessa conversa que é tão significativa para mim, ainda mais contigo, essa parceira de investigação sobre essa conversa e essa dança preciosa entre o corpo físico, o corpo mental, emocional, energético, enfim. Feliz, Ju, grata. Eu também, gratíssima por você ter aceitado estar aqui. A gente conversa formal e informalmente sobre esse assunto tem mais de uns 15 anos, eu acho. Super. E como é gostoso a gente poder unir saberes, conectar práticas, né? E ir descobrindo esse tecido que a gente tece entre teoria, ciência, experiência, acolhimento, individualidade, né? Aonde cada corpo é único, aonde cada travessia é única, cada pessoa sente do seu jeito a experiência da mudança. Então é delicioso demais a gente ter esse papo. E eu queria começar te perguntando, né, você que trabalha aí no teu dia a dia, nessa integração mente, corpo, emoção, como é que é acompanhar as pessoas em travessia para você? O que te chama atenção? O que captura o teu olhar? É uma dor e uma alegria de ser quem se é, como diz Caetano, e de um lugar de quem testemunha. Eu cada vez mais compreendo que quando a gente escolhe esse lugar de testemunhar o processo, né, as viagens das pessoas, as mudanças das pessoas, isso é de um
de um lugar tão precioso, que a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, Hum, né, com a gente mesmo e com o próximo, né. Independente do tempo de vida, né, eu costumo brincar que eu atendo de mamando a caducando, né, dos Ah, bebês aos idosos, até por conta das ferramentas que eu acabo utilizando no consultório. Me dá essa possibilidade, né, de não ter um recorte tão rígido em relação ao tempo de vida. uhum, O que para mim é uma delícia, porque ainda mais falando em travessia, tem vários tipos de barcos, né, que chegam com seus mares todos, né, no consultório. Mas eu me sinto uma doula, na verdade. ah, Eu que me sinto uma parteira. A Gerda Boysen, que é da psicologia biodinâmica, que é uma área que eu gosto muito da corporal, ela que cunhou muito esse termo, né, nós somos parteiros do que vem. uhum, E eu realmente gosto muito disso. O que captura o meu olhar é de fato o olhar do outro, assim, é o pedido de apoio, é o dizer: "Eu estou tentando, mas eu não consigo", e depois dizer: "Sim, tive essa ideia, né, senti isso no meu corpo". Ah, as surpresas, quando a gente faz algum exercício e fala: "Meu Deus, que mágica é essa?". Fala: "Essa mágica é você". ah, Não é a ferramenta. A ferramenta nos apoiou a chegar aqui, mas essa mágica é você. uhum, Então o que me brilha os olhos cada vez mais é a possibilidade de ajudar as pessoas a reconhecer a sua própria maestria, a reconhecer esse lugar que é literalmente, como eu costumo dizer, a única casa concreta que a gente tem, que é esse corpo, que contém tudo, né, e que quanto mais a gente vai se apropriando dele, limpando todas as informações, inclusive culturais, né, o Kellyman, como você citou, chama isso de corpo pós-pessoal, né, que foi distanciando a gente da gente mesmo. Quando a gente consegue recuperar isso, se aproximar disso, a vida se explode na potência que ela é. Então, eu me alegro muito cotidianamente de conseguir acompanhar a maestria das pessoas e a recuperação que elas têm de dizer: "Uau, essa sou eu, aqui hoje eu posso estar mais ferido e mais doído, mas eu estou conseguindo compreender no corpo e na mente, e aí eu consigo fazer gestão, eu consigo usar um exercício para me reorganizar e eu sei que as coisas vão melhorar", porque é isso, o corpo sempre sabe o próximo passo, sempre. sim. Ah, Eu isso é puxo o maravilhoso. ar, o próximo é soltar, não tem pra onde ir, né. Isso é maravilhoso. Então é divino ver isso, assim. E é tão lindo ouvir você falar essa coisa da doula, porque, tem muita gente, inclusive muitos terapeutas, né, que tem esse olhar de que eu vou fazer esse processo para você, eu vou fazer você se sentir melhor, ou, eu vou nessa terapeuta porque ela vai arrancar a angústia de mim, né. Ou então que o caminho de saída está no outro. Essa é uma conversa antiga, né, no campo da terapia. E aonde que está o caminho da reorganização, o caminho da saúde, né. Eu acho muito lindo que você trabalha com esse como que a gente pode estimular o corpo, mente, né, não separado, corpo, emoção, mente, para que ele ache o seu caminho de resetar, de se reorganizar, né. Isso é um presente para quem recebe, porque você, pode se reorganizar sem passar por um processo de invasão, sem passar por um processo de alguém veio e botou aquela ferramenta na minha vida, e aí eu saí da crise, saí do buraco, saí do mal-estar paralisante, porque alguém veio e me tirou. E aprender a sair com os seus próprios recursos é uma coisa que não tem preço, porque no futuro, nas próximas travessias, isso vai ser recurso, né, vai ser ferramenta. Sobre sim. A gente não tem esse poder, né.
é uma distorção absurda, Ainda bem! né? Ainda bem. Ai, eu sempre digo isso, né? Às vezes as pessoas trazem, né, essa leitura. Outro dia mesmo eu escutei isso, que você operou um milagre. Eu falei, não, não, não me dê essa atribuição, me tire desse lugar. Aham, Não é sobre isso, né? sim. Inclusive, quando você me coloca nesse lugar, é interessante porque isso joga para mim uma responsabilidade de não falhar, por exemplo. É, sim. E isso é do humano. É. Então, eu pelo menos entendo de fato que é uma distorção muito grande quando a gente se coloca nesse lugar acima de quem detém o conhecimento, e isso de fato, né, uma construção cultural ocidental, especialmente, né, Isso. de muito tempo, Hum. que graças a gente vem desmontando, né? É. Porque sim, é muito fácil, quando se assume esse lugar, retraumatizar, e isso tem muito estudo, tem muita ciência já deixando isso muito claro para nós, né? Uhum. Questões de retraumatização, de reorganização, não. Quando a gente entende que sim, a gente como bons mamíferos que somos, cocorpamos, corregulamos, somos espelhos uns dos outros. Uhum. Então eu posso muito sim crescer junto contigo, mas o percurso é meu, É, né? sim. O caminho ele é pessoal e ele é intransferível. Transferível, exatamente. Mas sim, ele não precisa ser solitário, Não, de ele jeito não precisa ser nenhum. só sozinho. E É. aí que as terapias entram nesse lugar, né, a gente que escolhe servir, né, para mim isso de fato é um servir, que a gente entra, assume esse papel, a gente faz a margem do rio, né, o rio vai passar e vai correr, se ele tem margem ou não. A Sim. água vai sair de um lugar e vai para outro, vai penetrar, vai desmoronar o morro, tudo. Mas quando a gente tem uma borda para o rio, facilita aquele caminho, e é assim que eu Sim. enxergo o processo terapêutico, né. Muito, muito legal. Bom, passar por crises e mudanças é um processo, né, falando clinicamente, estressante. Você sente frio na barriga, nível de angústia sobe muito, aí a gente começa a lidar com tristezas, com ansiedades, com apegos, com saudades, com medo do futuro, mais desejo e empolgação ao mesmo tempo. Então é aquela montanha-russa emocional com todos os ingredientes possíveis, né. Nesse olhar que você pratica da psicologia corporal, e da neurociência do trauma, como que o organismo pode entender e processar essas mudanças, essas emoções? Então, tô lá num processo de mudança, seja ele uma mudança escolhida, como eu falo, né, na gestão da travessia, não é porque eu escolhi mudar de país que vai ser suave. Não é porque alguém me obrigou a fazer tal coisa que vai ser mais pesado. As mudanças, elas trazem carga emocional, independente se ela é escolhida, se ela é desejada, se ela foi sonhada a vida toda, na hora que o processo começa, ele dá turbulência, frio na barriga, boca seca e alternância, né, muito forte entre momentos de exaltação, empolgação, impulsividade e momentos de prostração, exaustão e você não consegue levantar da cama. Então esse processo todo, até que ele se complete na forma nova, ele faz muita fumaça, né. Muita fumaça, muito fogo, muita enchente, muito transbordamento, muito retesamento, fora os sintomas físicos que vêm, né, muito comum também quando a gente acompanha pessoas em processos de mudança, desde sintomas mais leves, como uma cervical torcida, um ciático atacado, até coisas um pouco mais crônicas, né. Então como é para você nesse olhar, ah, qual é a forma saudável de processar esse caminhão de emoções aí, de todas as cores, tipos, tamanhos e calores? Todos esses sinais que você descreve, a gente não tem controle num primeiro momento, porque eles são expressões de um sistema autônomo, uma parte do nosso sistema
Um exemplo, a gente não precisa ficar olhando para o nosso coração e dizendo bate coração, né? Graças que o coração bate sozinho e ele acelera sozinho e ele desacelera sozinho também. Uhum. E isso é porque existe uma parte do sistema nervoso que ele é autônomo. A gente não precisa dizer o que fazer ou não, acelere ou desacelere, mas sim dentro da complexidade que é o sistema nervoso. E eu entendo que da bênção das chavinhas, nós temos como interferir sim nele. Então, uma coisa que eu acho interessante, Ju, é a gente entender, por exemplo, um trauma é a cena, é o que aconteceu, é o evento. E o corpo se organiza independente, né, do conteúdo, o corpo se organiza numa leitura, o sistema nervoso se organiza frente a, basicamente, se foi cedo demais, intenso demais, rápido demais, e num estado de solidão. Essas são características que o nosso corpo, ao ler a cena que a gente está vivendo, ele faz um print de tudo, literalmente tudo o que está acontecendo. Posição do corpo, cheiro, luminosidade, onde é, quem está. Então ele faz um grande print e esse código ele guarda e ele organiza uma forma de fazer gestão daquilo, de dar conta daquilo. E a esta forma e organização do sistema nervoso de resposta a gente chama de traumatização. Uhum. Então, tudo isso que você descreveu no processo da mudança, a gente nem está falando da cena, da escolha, a gente está falando de formas que o corpo lidou com aquilo que aconteceu. E essa traumatização, o nome técnico, é com que a gente vai lidar por muito tempo. É por isso que muitas coisas a gente viveu processos de mudança difíceis, por exemplo, na infância, e segue agindo igual na vida adulta ainda. Então, algo aconteceu lá na minha adolescência ou como uma adulta jovem, que o meu corpo guardou essas informações, deu conta, então ele arrumou um jeitão de viver aquilo e funcionou, porque afinal de contas estamos aqui, na vida mais adulta ainda. E todas as vezes que a gente for viver algo que parece com esse código, ele fala, já sei. E ele organiza e manda a resposta naquele caminho que já está estruturado. Isso chama caminho neural. E me dá exemplos, que eu acho que isso é bem legal para quem está escutando, acompanhando a gente, de respostas saudáveis ao enfrentamento de crises do corpo e respostas que não são muito saudáveis ao enfrentamento de crises e que vão se repetindo através da... Normalmente tem duas respostas, né? Quando eu fico pensando para tentar fazer algo diferente, normalmente eu não consigo. Uhum. Mas se eu me movimento e aí eu penso nisso, funciona melhor. Então, vou dar um exemplo, né? Essas duas características chama top-down e bottom-up. Uhum. Então, se eu vou de um lugar de calma, é só uma baratinha, é algo muito menor que as pessoas falam, mas é só uma barata. Mas eu tenho muito medo dessa barata. Não, mas ela é menor que você. Não resolve. Você vai continuar respondendo com o medo que você provavelmente teve quando lá você era muito menor do que hoje. Você falou, opa, este bicho para mim é absolutamente perigoso. Aversivo. Né? Uhum. Aversivo. Uma outra forma de lidar com isso é, se nós estamos aqui no mesmo lugar e eu vejo uma barata e digo, Ju, tem uma barata ali e eu não lido muito bem com isso. E você fala, tudo bem, vem aqui perto de mim. E outra pessoa vai lá e dá um jeito na barata. Uhum. Esse lugar de eu não mais me sentir sozinha para resolver, para enfrentar o medo que eu tenho, é outra modelação do meu sistema nervoso. Você sai do desamparo. Imediatamente, saio do desamparo e imediatamente, por exemplo, eu posso recuperar minha capacidade de respirar.
Opa, então você quer uma água? Ah, eu quero, obrigada. Uhum. Então, o fato neste exemplo de não me sentir mais desamparada frente àquilo que parece bobo, num julgamento, eu consigo reorganizar toda outra expressão, né. Então aqui é só um exemplo de amparo e desamparo, Sim, né, que é uma temática bastante significativa normalmente, né. sim. Se eu estou Então vendo essa crise, essa transição, podendo contar com pessoas que me ajudam a não me paralisar, a não entrar num lugar de apatia, de overthinking, né, fico pensando demais e não saio do lugar, ou se eu consigo ter, apoio para poder me mover no cenário, né, não só fisicamente, mas, tomar providências em relação às coisas, né. Bem legal isso. E é incrível, né, a gente que atende pessoas aí há muito tempo e acompanha a gente há muito tempo, é incrível como é isso que você descreveu de que parece que a pessoa vai entrar num caminho de mudança agora. Dá um exemplo da vida afetiva. Essa pessoa já foi casada 2 vezes, está num relacionamento há um tempo, e aí ela chega dizendo que ela vai se separar mais uma vez. É incrível como os arquivos comportamentais de resposta, de sentimento, de medos, de fantasias que rolaram lá na primeira separação e na segunda, parece que eles reativam, né. Agora, assim, tipo, nossa, o corpo ele vem com essa ideia, eu já passei por isso outras vezes, deixa eu recapturar as estratégias que eu usei meio que automaticamente, sem muito filtro de que se agora, nesta condição, cabem essas estratégias ou não. Porque parece ser a mesma coisa, mas nunca é, né. Se não é mais o mesmo, o rio não é mais o mesmo. perfeito. Se a É. gente não atualiza a informação, o nosso corpo vai no automático. Não Hum. é nem parece que é no automático, ele É, vai no automático. exatamente. Porque, temos 2 caminhos, né, e o nosso sistema nervoso é o nosso sistema de relação. Uhum. Eu acho isso preciosíssimo quando a gente começa a tomar parte, é por isso que eu gosto de inclusive ir trazendo os termos um pouco mais técnicos, Mas é para importante. que a gente possa se educar, Uhum. né. A gente normalmente não escuta sobre isso, a não ser quem estuda sobre isso, né. Exatamente. Mas isso somos nós. Então, o nosso sistema nervoso é o nosso sistema de relação. Se eu já vivi isso uma vez, o corpo guardou e ele vai replicar. Só que da primeira separação para a terceira separação, de fato, uma vida aconteceu entre um fato e outro. E muitas aprendizagens também, né. Muitas. Então, se eu não reedito, se eu não me atualizo, eu sempre brinco isso comigo mesma, falo com as minhas amigas, com as pessoas, falo: "Preciso atualizar uma questão. Eu aprendi isso aqui, eu consigo fazer diferente". Hum. Senão nós já a Gabi sempre faz desse jeito, a Gabi sempre Ah, responde dessa forma. é. Não, E os à nossos medida processos pode terminar. não, à medida que a gente vai ganhando mais consciência e mais ferramentas na nossa mochila de Uhum. formas, a gente vai podendo escolher outras formas de se viver. É, E às vezes a gente precisa lembrar que a gente precisa se atualizar, contar para a gente mesmo da atualização e contar para o outro também que a gente já atualizou e a gente aprendeu. exatamente, porque senão a nossa vida, nosso currículo de mudanças, né, de passagens de ciclo, de passagem de situações de transformação, ela vira um museu de grandes novidades, né. Você passa a vida inteira Ctrl C, Ctrl V das mesmas coisas e sofrendo por coisas que, ao passar do tempo, elas vão se tornando meio que virtuais, assim, né. Virtuais no sentido de que a situação real do aqui e agora não tem aqueles riscos, aqueles perigos, necessariamente aqueles desafios que você viveu lá atrás, mas o teu corpo batalha esta batalha como se fosse, né. A batalha mudou e você ainda está, reproduzindo comportamentos estereotipados, né. Perfeito. Mas O nosso, esse, né, tanto o sistema nervoso autônomo que eu estou dizendo, basicamente ele tem 2 vias.
E uma delas, que chama simpático, né? A simpaticotonia, todos os exemplos que você deu antes, eles são totalmente simpáticos. Uhum. A boca seca, o coração acelera, a mão fica gelada, o tônus, né? A musculatura tende a ficar mais tensa. Todos esses movimentos, eles são enfrentamentos para uma situação de perigo. E ao mesmo tempo, vamos pensar numa curva de montanha-russa, né? O carrinho está subindo, então o estresse está acontecendo. E sim, mudança sem essa zona de estresse, até agora eu entendo que não existe, ninguém falou o contrário, né? Na Não está vida tendo para vender nem no Instagram. não Mudança, estamos mudança tendo. sem dor, sem angústia, sem estresse, a preço baixo, com pouco esforço, nem no Não Instagram. existe, né? Não existe, pessoal. A grande diferença é como a gente maneja o estresse. Exato. Estresse, inclusive, é algo também absolutamente fisiológico e necessário. Se não tivéssemos um estresse hoje pela manhã, não estaríamos aqui conversando, Uhum. né? Então, o problema é quando isso foge muito Sim. do que é fisiológico, da carga que o corpo está pronto para fazer esse carrinho da montanha-russa, Sim. né? Porque chega num determinado momento, no cenário do estresse, o corpo vai lidando, o carrinho vai subindo e tem uma outra via paralela a essa, né, que chama parasimpático, e vai havendo uma dança, uma conversa entre esta curva que excita e a curva que vai voltar para o descanso, que é como se fosse a descida do carrinho da montanha-russa. Uhum. Nesse meio do caminho, vamos pensar no ápice da curva, eu tenho uma expressão. Então, por exemplo, eu estou passando por um desafio que eu estou me sentindo sozinha. Ou que eu falo, gente, agora eu recebi o sim daquele emprego que eu queria tanto, e agora o que, que eu faço com isso, né? Se eu consigo e tenho oportunidade de me expressar nisso, a tendência é que o organismo descarregue e relaxe. Então, eu Uhum. tenho uma predominância maior do parasimpático. E o nosso corpo faz essa gangorra 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sim. Não tem pausa, nem a hora que a gente está dormindo, Sim. né? E é por isso que tem valor quando a gente dorme, porque o corpo vai fazer a contabilidade de tudo isso e organizar esse padrão que deu certo. Uhum. Então, se eu me organizei frente ao estresse, com formas de defesa, por exemplo, que deram certo, afinal de contas eu sigo respirando e viva, eu sigo existindo, que essa é uma consigna primordial da vida, né? Uhum. Fazer de um tudo para que a gente siga existindo. Esse caminho vai fixar. Sim. E vai se tornar uma E se aprendizagem. eu, vai ser uma aprendizagem. E se eu não me der conta que isso aconteceu numa determinada fatia da minha vida, que pode ter sido ontem, mas como eu já passei por uma aprendizagem, eu posso reeditar isso. Sim. E o mais legal, Ju, que eu também acho, é que quando a gente vai percebendo essas coisas, é quase como se fosse a roupinha da Mônica, da Turma da Mônica, os Aham. vestidinhos todos Todos vermelhos. vermelhos. Você abre e fala assim: ah, vou me vestir hoje. Pá! Abre a janela, abre o armário, tem só vestidinho vermelho. Você fala, ai, queria tanto usar um amarelo hoje, queria tanto assistir, ver um laranja. Então, quanto mais a gente vai se apercebendo nisso, especialmente nos nossos processos aprendidos, a gente vai ganhando e ampliando o nosso repertório. E se eu quiser, por escolha, usar o meu vestidinho vermelho, tá tudo bem. Eu Uhum. vou usar. Mas precisa ser por escolha e não mais por defesa, não mais por automatismo. Sim. Sim. Eu acho que aqui tem um lugar dentro do processo de mudança que quando a gente está se afogando, né, a gente precisa lembrar das boias que a gente tem e entender que sim, tudo que a gente já viveu é repertório e válido. Uhum. Afinal de contas, estamos aqui. Tudo isso nos trouxe até aqui. Pronto. Alguma avaliação. Agora, ficar refém disso, aí começa a se tornar um desgaste. Um Aí começa a ficar a desgaste neurose, né?
Isso, começa a ficar e tornar um desgaste físico, mental, emocional, e Exato, aí a gente começa a adoecer, né? exatamente. Você tem estudado, e eu também tenho, não tanto quanto você, mas me aprofundado um tanto aí na teoria polivagal do Stephen Porges, né? E essa visão de segurança neurobiológica que ele traz, né? Dessa neurocepção, dessa nossa capacidade de perceber riscos antes mesmo da gente conseguir pensar sobre eles e construir caminhos a partir do corpo e não exatamente a partir do pensamento que nos regulem e nos coloquem de novo numa sensação de segurança. Como é que processos de travessia, em geral, são super, desorganizadores da nossa segurança, né. Dá frio na barriga, incerteza alta, imprevisibilidade, a gente lida com coisas que a gente não sabe por algum tempo, né, alguns meses, às vezes, eu não sei se eu vou conseguir vender minha casa, se eu não vou conseguir vender minha casa, e aí eu dependo disso para fazer um outro passo. Ou eu estou tentando um emprego, aí passei por vários processos seletivos e ainda não cheguei na última etapa e estão demorando para me dar resposta. Então, processos de mudança em geral, eles nos põem em insegurança interior, né, para não falar só emocional, porque é mais do que isso, às vezes por longos períodos, até que a gente consiga sentir uma terra firme debaixo do pé de volta, né. Então, na tua prática aí com a teoria polivagal, com esse olhar da autorregulação, como é que a gente pode recuperar essa capacidade de se sentir seguro, apesar das turbulências da travessia? Na tua opinião, é possível passar uma travessia encontrando momentos de segurança dentro de si? Super, ainda bem, Tá porque bom. senão fazer qualquer mudança seria enlouquecedor. Uhum. E aí a gente ia evitar isso com todas as forças do nosso interno, A gente já faz né? isso, né, um tanto. Já Exatamente. resiste bastante. E imagina que se não tivesse a possibilidade de atravessar, achando seguranças no meio do caminho, aí que não faria mesmo, né. E Exato. seria também eu imagino que de um lugar muito anterior ao pensamento, o próprio corpo não faria, Aham. né, porque é isso, a premissa é que a gente inclusive siga existindo, E então, né. Se essa mudança me der sinais de que ela vai me desintegrar e acabar com a minha vida, eu não quero ela, né. Sim, É bem óbvia essa resposta, né. Como é que é. a gente faz para se sentir seguro quando a maré tá alta e as ondas estão gigantes? Na tua experiência. Eh Falando trazendo, você nomeou a teoria polivagal, tem uma das coisas, uma das dos entendimentos e das ferramentas mais lindas que se tem concretude hoje. É bom quando a gente vai evoluindo na ciência, né? Sim. Tecidos que até muito pouco tempo atrás na história eram jogados fora, não tendo atenção, hoje são preciosidades. A gente fala: "É sério? Que isso sempre existiu aqui?" Aham, né. Como o próprio tecido conjuntivo, que é a fáscia, né. Uhum. Antes aquilo era simplesmente cortado e jogado fora, e hoje a gente entende que a gente tem um macacão interno que reveste tudo e que faz essa conexão entre o que eu sinto e o que eu penso, e aí, entendendo o que eu sinto e o que eu penso, eu posso escolher o que eu faço com o que eu sinto, com o que eu penso, Muito legal. né. E o nervo vago, que daí vem, né, o estudo do Porges, que é a teoria polivagal, é um grande cara que liga de cima a baixo, né, quer dizer, ele é o 10º par craniano, então ele sai daqui, dentro ali, sistema nervoso é o grande nervo do sistema parasimpático, então o sistema que tem como função acalmar, digerir, Tá segurando. trazer a segurança, e ele tem um longo caminho, né, ele sai daqui, 10º par, desce, vem pela garganta, passa pelo tórax e chega no abdômen. Uhum. Então, um único tubo, um único nervo, claro que, né, com as suas ramificações, mas um único tubo, ele vai fazer uma conexão direta e uma interferência direta entre os nossos cérebros. Uhum. Não temos só cérebros na cabeça, Sim. né?
que já são 3 partes, né? Mas o nosso coração é também um cérebro, o nosso cérebro cardíaco, e o nosso intestino também é um cérebro que chama-se cérebro entérico, que hoje está sendo muito falado, né? Sim. É muito lindo que ele é o terceiro, vamos dizer assim, a ser validado como um cérebro, e na embriologia ele nasce primeiro. Hum, Então, que interessante que somos, né? A é. gente vai se organizando pelo mundo mental e entendendo que o nosso mundo dentro, ele é absolutamente conectado num Wi-Fi banda larguíssima, que aqui fora, na nossa vida, não existe banda larga tão qualificada como essa, né? E o vago vai fazendo a transmissão, ele vai enviando informações sensoriais para o cérebro e sinais motores e parasimpáticos para o corpo. Então, isso que você está dizendo, né? O que eu faço com isso? A gente vai passar pela mudança, o corpo já está reagindo e eu nem pensei sobre isso. Eu respondi de bate-pronto. Uhum, Quantas vezes no processo de mudança a gente fala, nossa, eu nem pensei para falar. uhum. Eu, Ou a pessoa entra no mal-estar, e eu já ouvi algumas vezes pessoas assim: eu vou casar semana que vem e eu tô sentindo um mal-estar que eu não consigo explicar, e essa festa é coisa que eu sempre sonhei na minha vida, e eu não tô entendendo por que que eu tô me sentindo tão mal. Se eu escolhi essa pessoa, eu quero fazer isso, essa é a vida que eu quero viver, mas o meu corpo tá me dando um mal-estar imenso, né, de nervosismo, de medo do futuro, de insegurança, de como é que vai ser, e agora? Agora chegou, né. Sonhei, 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 agora chegou. Ah, o diafragma para, e a gente fica com aquela sensação de pânico, assim, diante do desejado, inclusive, né. isso. Porque ele, o nosso cérebro que pensa basicamente, né, vamos ir aqui de um lugar muito didático, muito recortado. O nosso neocórtex é quem vai processar muito essas informações que a gente está sentindo e tentar nomear isso. Uhum, Porque sim, é muito importante quando a gente nomeia para acalmar também o sistema, né? uhum, Nós somos seres pensantes, então é importante isso, né? Mas a hora que a gente faz isso, ele funciona em beats, o ritmo dele. E todo esse mal-estar, toda essa ação que aconteceu dentro, que tem a ver com o sistema nervoso, funciona em milhões de bits. uhum, é muito mais rápido. É muito mais rápido, para que a gente, de fato, siga existindo. Hum, Então, quando mesmo que eu queira muito fazer o que eu estou fazendo, passar pela experiência que eu estou fazendo, é natural que eu estou saindo de um lugar que eu conheço e não quero mais, por exemplo, a vida de solteira. uhum. Passei um bom tempo, né, no middle ground, como diz o Kellyman, que é esse lugar gestando a mim mesma, gestando a noiva que me habita, A nova vida. gestando a nova vida. E quando eu olho para frente, que essa outra fase chama forming, eu ainda não consegui ver com tanta clareza, talvez, que o meu racional queria. Aham. Garantias, a gente quer garantias, certezas, Exato. garantia de que vai ser bom, certeza de que essa foi a melhor escolha, que a decoração que eu botei lá no apartamento novo que eu vou morar com meu futuro marido vai, ser o lugar onde eu vou me sentir em casa. A gente quer, consolidar o futuro antes da hora, né. Isso. E não dá, né? O nosso neocórtex ele é virtual, então tem uma pegadinha aí, né? A Ah. gente projeta lá para frente, mas é isso, é virtual. Uhum. E o corpo aqui dentro sabe que é virtual, porque ele lida com o aqui e com o agora. E o friozinho E na barriga só aumenta. quando a gente fica nesse elástico entre o que está lá na frente, virtual, que eu estou projetando, A outra mas eu margem da travessia. ao isso, mas eu estou aqui, esse meio do caminho, de fato, é onde toda a turbulência acontece. E sim, o vago, principalmente, vai fazer toda essa conexão. E Uhum. quando a gente assusta, né? A gente suspende, bloqueia um pouco do diafragma, o que que a gente faz? A gente empurra ele e aí ele manda uma informação aqui para cima dizendo: perigo, hein, galera?
Uhum. Alguma coisa está meio complicada por aqui mesmo. Vamos abrir os nossos arquivos de respostas já automáticas e vamos fazer isso. Uhum. Qual é o contraponto? Quando a gente já está minimamente falando, pera, eu ainda não casei, é semana que vem e eu só vou mudar de casa na próxima semana. Volta para agora. Põe pé no chão, senta bem na cadeira, apoia o bumbum de fato na cadeira, porque muitas vezes a gente está sentado, só que não, né? Aham. Tá O, penduradinho. mu- o bumbum está contraído e a gente está pendurado e passou o dia pendurado na cadeira ao invés de soltar o peso na cadeira. Isso, por exemplo, reuniões estressantes de trabalho, decisões, nós tomamos normalmente essas decisões não assentados, com Uhum. segurança. Porque isso sim, se eu estou com o pé no chão, se eu estou com bem apoio no assento da cadeira, se eu estou com a minha coluna apoiada no encosto da cadeira, estas percepções, isso vai ter uma leitura proprioceptiva, quer dizer, o corpo vai ler isso e vai informar o meu cérebro dizendo: ei, a gente não está solto no mundo. Uhum. Temos um chão aqui. Próximo passo, solta o ar. Sim. Né? Não à toa que exercícios de respiração e falas sobre respiração são milenares, Sim. né? Como recurso de saúde. E aqui, olhando para o nervo vago, mais uma vez a gente entende o porquê. Se eu saio do reflexo do susto, se eu consigo ir me ajustando, falando, tá bom, tô aqui com muito medo do que virá, porque eu não consigo ainda enxergar com a nitidez que eu preciso o que está vindo. Aham. Mas eu vou criar esses recursos. Eu vou fazer uma massagem de contorno, por exemplo, né? Eu vou vestir uma roupa um pouquinho mais justa. Ah, essa é uma. Tudo isso que me dá uma sensação de voltei para o corpo, eu não estou solta no espaço. Tudo isso que é besta e simples, e eu adoro os recursos que são bestas e simples. No sentido, bestas no sentido que nós também somos acostumados a entender que a gente só tem saúde e bem-estar gastando muito dinheiro, Isso. demandando muito tempo. Talvez E com isso recursos não é uma verdade. químicos, com objetos, né, e a gente não usa aquilo que Sim. está dentro do nosso próprio sistema muitas vezes, né. Isso, né? Então tem muita coisa que, claro, funciona e é muito legal, mas se a gente minimamente se posicionar literalmente no espaço de uma outra forma, que naquele momento você se sinta mais seguro, porque cada um tem sua forma, às Uhum. vezes é deitar de conchinha no sofá e colocar uma coberta inteira em cima do corpo. Outra hora é deitar de barriga para baixo e o pet vem e deita nas costas. O meu gato adora fazer isso. Eu deito de barriga para baixo, meu gato vem e deita nas minhas costas e faz um pezinho. Aham. Ah, tem hora que aquele pezinho eu me percebo soltando o ar, né. Então soltar o Então ar é um sinal de que a gente está encontrando um lugar seguro dentro de nós. isso, Que exato. outros indicadores do corpo que vão nos ajudando a fazer essa autogovernança, a entender que a gente está indo para um lugar seguro dentro da gente, debaixo da pele, apesar das coisas ao redor estarem caóticas. Recuperação de calor, Hum, porque se quando eu me assusto, eu estou estressando, tudo gela, quando eu começo a recuperar o calor, está sinal de melhorando, segurança. Uhum. sinal de segurança. Se eu consigo, por exemplo, se os meus pelos não estão mais arrepiados, também é um sinal. Então todo o meu sistema está se organizando. Se eu tenho fome, me voltou o apetite. Sinal de regulação também, porque muitas vezes no estresse a gente não consegue comer. Ah, Gabi, mas eu como demais quando eu estou estressado, né? Eu vou para um outro contraponto. Sim, a regulação da apetite também é um indicativo que eu estou conseguindo me reorganizar melhor, especialmente sobre os doces. Sim.
sobre o que o corpo digere muito rapidamente para me dar energia, né? Os carboidratos, por exemplo, a Uhum. função é sempre essa. Putz, eu escuto isso muito no consultório, né? Eu Hum. tô a louca do doce, eu tô a louca da massa, né? Sim, o corpo tá querendo energia rápida, porque a coisa tá muito intensa. Então, Sim. se eu consigo voltar a me alimentar com mais qualidade, por exemplo, que já é o meu normal, sim, temos também um indicativo de que a coisa está se regulando melhor, né? Se eu Bocejo consigo também, pedir né? ajuda, bocejo, espreguiçar. Aham, Normalmente, quando eu mudo de posição corporal, é a tentativa do corpo de mudar a forma, aham, de sair do congelamento, sim. né? Muitas vezes eu estou trabalhando com a pessoa está na maca e eu botei a mão na pessoa e o intestino faz blá, 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 faz barulho. E a tendência é que as pessoas, ai meu Deus, desculpa. Eu falei, pelo amor de Deus, não pede desculpa. Deixa seu intestino fazer barulho, né? Isso chama psicoperistalse. O É. nosso intestino não faz só a digestão do alimento físico, mas também a digestão emocional. Então, Sim. quando os nossos barulhos internos estão acontecendo nos órgãos, né? Uhum. O intestino fez barulho, o estômago fez barulho. Também é indicativo que, opa, legal. Uh! Uhum. A onda está diminuindo um pouco e a gente está conseguindo se regular. Vontade de sair de casa, vontade de fazer um exercício, vontade de encontrar alguém, né? Conseguir Poder dormir, nomear, né? conseguir dormir com qualidade, né? Uhum. Nomear para alguém dizendo, nossa, eu uso muito essa expressão, né? Inundei. Quando eu estou muito inundada, eu não consigo dizer para alguém, ei, eu estou inundada, Uhum. né? Às vezes eu preciso descer um pouquinho a água para dizer inundei. Usar os meus recursos para dizer isso. Então, pedir por apoio ou contar, compartilhar, também é uma expressão, um entendimento de que a gente está voltando para algo que não é tão na urgência. Não Sim. é que melhorou, não é que passou, Não é que está mas é que a gente, zerado, né, o processo de estresse, não é exatamente isso. conseguiu administrar e o corpo conseguiu reorganizar melhor. E sim, a partir de agora também a gente pode ter outras escolhas. Sim, e fazer um enfrentamento com mais resiliência de tudo isso também, né. E não entrar em Sim. colapso, que eu acho que é o grande lugar do qual a gente procura, né, não entrar, mas que muitas vezes sem ferramentas, como essas que você trouxe, que são absolutamente simples e de graça, a Uhum. gente entra em colapso mesmo, né, colapso emocional, colapso físico, fica doente, em função do nível de intensidade do momento e daquilo que a gente está vivendo, né. Sim, super isso. E para a gente ir fechando, conta para nós como é que você dança com o caos, Gabriela Masi? Como é a Olha, sua dança com o caos da sua vida? O que que te ajuda? O que que te dá suporte? O que que te ajuda a sair do turbilhão e respirar? eu realmente, depois que eu aprendi a não mais brigar com o caos, mas a dançar com o caos, a coisa realmente ficou mais gostosa, assim, minimamente, né, de passar por esse lugar, porque a maior coisa que eu aprendi, por exemplo, literalmente foi dançando, foi numa experiência de dança, que Uhum. não é o meu comum. Eu saio para dançar, eu gosto de dançar, mas quando eu me percebi num lugar que era exatamente de dança e que eu entendi que no estresse, na zona de perigo, não existe aprendizagem, Hum. existe sobrevivência. Mas quando eu consigo ter um lugar de proximidade comigo e com o outro, aí sim eu tenho uma potência de regulação e eu tenho uma potência de aprendizagem para outras formas. Então, eu, por exemplo, costumo muito, eu preciso me recolher, eu fico
em silêncio, costumo brincar, né, eu fico muito mais, eu sou uma pessoa caseira, mas eu fico mais caseira, eu preciso desse tempo comigo para dançar sozinha na minha casa, né? Esse é um recurso que eu uso muito. Porém, não é um estado de solidão, é um estado de solitude. Sim. Porque eu sei que eu tenho uma rede para contar, por exemplo. Então, enquanto eu costumo dizer assim, né, para os meus amigos, quando o bicho tá pegando, eu tenho uma frase clássica que é: só me deixe saber que você tá aí. Essa é a forma que eu uso de dizer: aham, o bicho tá pegando, e eu vou passar neste momento este clipes aqui sozinha, entre aspas. Mas se eu sei que você tá do lado da, né, de fora da minha caverna, para mim tá tudo bem. Sim. Né? Então esse é um recurso que eu uso muito. Eu faço muito automassagem de contorno. Eu faço uma respiração que é 4x4, né, que chama 4x4, que é um recurso muito potente, né? Puxo o ar contando 4, seguro o ar mais 4 tempos, solto o ar pela boca 4 tempos e segura 4 tempos. Isso também me ajuda muito a dançar no caos, correr, fazer exercício não desses mais quadradinhos, mas, né, balançar, o movimento de uma forma geral me ajuda muito a dançar com o caos. E eu gosto muito, especialmente nos últimos tempos, de conseguir aquietar através da respiração, especialmente, e me perceber no olho do furacão. Oh, que imagem. Igual do filme Twist. Aham. Né? Quando a vaca, a casa, quando está tudo rodando em volta, as pessoas normalmente falam: Meu Deus, eu estou no olho do furacão. Eu falo: Graças a Deus. Sim, Porque se você está no olho do furacão, é o lugar onde, inclusive cientificamente, né, fisicamente, a gente sabe que é calmo. E sim, aí a gente consegue sentar em volta de tudo que está girando e escolher dentro da nossa caixa de ferramentas que a gente vai experimentando na calma. Isso é importante, né, Ju, também, de dizer. A gente não experimenta novas coisas quando a gente é a vaca voando no furacão. de jeito nenhum. Não dá, A não gente só dá, quer sobreviver nesse momento. não dá. É, Então, assim, mas a hora que a gente para, né, de voar e vem um pouco mais para o centro, essa é a hora de dizer: opa, eu vou fazer uma playlist, por exemplo. Essa é outra coisa que eu faço, né? aham, Eu tenho inúmeras playlists, né? Eu falo: agora eu preciso ouvir aquela música, né? uhum, Eu gosto de caminhar muito, então eu sempre estou ouvindo. Se alguém me encontra na rua e buzina, eu não vou responder, porque eu vou estar de fone, muito provavelmente, né? isso. Porque eu estou junto do movimento, ouvindo coisas que me ajudam a me lembrar quem eu sou, a lembrar as coisas que eu acredito e confio, a lembrar do meu propósito de estar fazendo aquilo que eu estou fazendo e que sim está me bagunçando, né? A coisa, né, do casamento me ajuda a lembrar por que, que eu estou casando, por que, que eu escolhi essa pessoa para estar. Me ajuda a escolher por que, que eu mudei de país, né? Por que, que eu estou nessa experiência. Então, me conectar com o porquê e o propósito do que eu estou fazendo aquilo, que acabou me colocando no estresse, também eu acho que pessoalmente me ajuda muito e eu acho que é uma belíssima de uma estratégia, Sim, né? A gente voltar do porquê, por que que a gente faz o que a gente está fazendo. sim, o desejo, né? Exato. Qual a função e o propósito disso na minha vida, e o quanto isso representa o meu desejo em relação à vida. Ah, que delícia. Arrou! Gabi, obrigada, obrigada por toda essa partilha de hoje e de todos esses anos. É bom demais, eu ficaria horas aqui te ouvindo, como faço muitas vezes, e é tão maravilhoso poder ressignificar um pouco o entendimento que a gente tem do que é sentir, do que é regular as nossas emoções,
Eu amo as tuas falas, porque elas fazem a gente entender que isso é do corpo, né, e o corpo somos nós, né, o corpo não é uma entidade. Eu brinco com a galera que a gente vive como se o corpo fosse um veículo que carrega a nossa cabeça, e como se o que a cabeça importa, o corpo é só um carrinho, que a gente põe a cabeça em cima para arrastar para lá e para cá, né. Então, eu aprendo demais contigo e eu acho fantástico a gente poder trazer para essa conversa sobre gestão da travessia, esse entendimento de que há muitas camadas em nós, todas elas se conectam, e para que a gente encontre bem-estar, saúde, saúde emocional, resiliência, não basta só ter uma boa ideia na cabeça, ler um livro, assistir uma live, entender o que está acontecendo é pouco, né, a gente precisa corporificar essa experiência mesmo. Então, eu queria deixar esse espaço aí para você deixar tuas palavras finais aí para esse papo delícia que a gente teve sobre o corpo em travessia. É, é mágico mesmo. Eu sou uma encantada, né, com essa potência que nós somos, né? E, e pelo encantamento me vem sempre uma vontade de que a gente se reúna de novo, né? Tudo bem, nós somos seres muito complexos e que ao longo da necessidade de compreender quem somos e o que somos, a gente se fatiou, né? E essa parte de se fatiar é isso, né? A cabeça simplesmente, o corpo é o carrinho, adorei. Me veio assim um carrinho, né, de aeroporto, assim, vou levando a Isso, mala, é. né? Aham. Não. Se a gente consegue ir fazendo as pazes com esse corpo que ele é tão mal dito, mal qualificado, né? Ao longo do tempo, a gente vai entender que muito do que a gente pensa é fruto do que a gente está sentindo, do Uhum. que o corpo está trazendo, do músculo que ficou duro, da angústia que aperta meu peito. E aí eu vou conseguir nomear isso. Não é o contrário. Nós somos seres emocionais e relacionais que pensam e não o contrário. Sim. Então, quando eu sou uma entusiasta de sim, dizer sempre isso e estudar isso e sim, buscar viver isso o tempo inteiro, porque nós somos muito mais. A vida, eu entendo que ela é muito mais do que a gente acaba vivendo, da mesma forma que nós ocupamos e usamos nem 10% da nossa capacidade intelectual que seja, né? Então, o lindo e a potência que eu acho dos processos de travessia, de mudança, é que nessa hora isso fica evidente, para o bem e para o mal, Ah, né? No sentido de uau, de ser o incrível da coisa e o meu Deus, e agora o que eu faço com isso? Que eu não sei o que eu faço com isso, né? Então, os processos de mudança, eles deixam muito evidente isso, né? E como boas adoradoras de samba, né? Tem o samba do Paulinho da Viola que diz: não sou eu quem me navega é o mar. Se a gente se deixa levar pelo mar do inconsciente, pelo mar da menor consciência, de fato, essa onda vai levar a gente. O que está fora vai levar a gente. As informações que os outros dizem como verdades para nós, é esse mar que a gente vai navegar. Mas a partir do momento que a gente fala, ok, meu barco, né? William Reich ganhou a fisioterapeuta, né? Que abriu a porta para mim dentro dos estudos da psique com uma frase, que é: o corpo é o nosso inconsciente materializado. uau. Não tem o que acontece na vida de alguém fora do corpo. Eu não queria estar sentindo essa angústia, Gabi. Eu escuto isso diariamente. Eu não queria estar sentindo isso que eu estou sentindo. Mas não dá para a gente tirar daqui e jogar pela janela. Então é isso. A gente vive a vida, né? Nós somos pessoas encarnadas, né?
com carne, em corpo, para que a gente possa viver a experiência do aqui e do agora. Muito legal. Então, quando a gente recupera essa inteireza, quando a gente recupera esse lugar de posse, né? O meu corpo sou eu, a minha casa, mas de fato com estrutura e papel passado, do início ao fim. Quando a gente recupera esse lugar de clareza, claridade e posse, a gente consegue atravessar o que for e a gente consegue buscar pelo recurso que for, tanto dentro e sim também quanto fora. Sim. Então, gratíssima por essa oportunidade de conversar para todos, né? Se tem alguém que eu gosto de conversar sobre isso é contigo, Que mas também de poder fazer com que isso ecoe para mais pessoas, e é por isso que eu te agradeço nesse momento, né? Pela confiança, da gente só lembrar, ajudar as pessoas a se lembrarem da maestria que elas têm, né? Do corpo que elas são, do conteúdo, do continente que elas são, independente do tempo, da idade, do que aconteceu, o que importa é agora e o que a gente faz com a gente agora. Com Exatamente. todo um arcabouço, sim, com informações, sim, mas o que importa não é o que aconteceu lá atrás, mas é o que a gente vai fazer agora com todas essas informações que nos compõem, que não dá para jogar fora pela janela. Uhum. Mas que dá para reeditar, dá para reorganizar e opa, graças a Deus que isso dá. Boa, boa, que maravilha. Obrigada demais por esse papo, amei. Que essas ideias e esses convites, esse chamado para a gente se habitar, se espalhem por aí e beneficiem a vida de muita gente. Um beijo. Uhum. Beijo. Obrigada. Às vezes canso de mim, mas tudo bem. Platão insinuou, mas René Descartes afirmou que a mente é uma coisa e o corpo é outra coisa. Que enorme desserviço à humanidade essa ideia fez. E quanta desconexão isso gerou. Eu sou o corpo. E nessa dança entre o caos e ordem que é a existência, a gente possa se habitar com amor e presença. Para cuidar de mim, preciso me reintegrar, ou seja, recolher os meus pedaços, costurá-los com delicadeza e nutrir a vida em mim com aquilo que a faça sempre voltar a pulsar. Pulsar na dor, pulsar na alegria, pulsar na correria e também pulsar no descanso. É na pulsação que a vida flui e é pulsando que o corpo faz amor com a vida.